Voltamos com o Horizonte Debate, hoje falando sobre alcoolismo. E você tem dúvidas ou comentários sobre este tema? Então mande um e-mail para nós ou, se preferir, telefone para a nossa produção. Aqui você tem voz. Retomando o nosso debate, vamos falar um pouquinho mais, que estão chegando perguntas aqui. Tínhamos terminado com a Delma, falando sobre a pastoral da sobriedade. Pode continuar falando sobre o tema e dizendo aqui em Belo Horizonte que tipo de trabalho vocês estão desenvolvendo. Bem, a pastoral da sobriedade aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, ela trabalha, né, com a recuperação e a prevenção da dependência química e de álcool, né? E nós já estamos com mais ou menos 25 paróquias onde temos a pastoral da sobriedade. Agora, no que diz respeito à prevenção, quais são as frentes de trabalho de vocês? Nós temos... Nossa, da pastoral. A nossa pastoral trabalha com a prevenção, é uma atuação dela, e a prevenção nós iniciamos no ano passado um trabalho mais específico mesmo de prevenção, tentando levar em todas as paróquias de Belo Horizonte. E esse trabalho vai continuar ainda esse ano e o ano que vem. Sempre, né? Bacana. Agora, no que diz respeito à recuperação... A recuperação é através dos grupos de autoajuda. Os grupos de autoajuda que têm muita semelhança, né, aqui com o dos Alcoólicos Anônimos, né, Sandra? E ele tem os 12 passos, né? São trabalhados nos grupos de autoajuda os 12 passos e fundamentados na palavra de Deus. Para cada passo, né, um texto bíblico que vai servir, vai ser a base, o fundamento da reflexão e da partilha e da colocação de cada pessoa sobre o que ela está refletindo ali sobre a vida dela. Já que a senhora mencionou Alcoólicos Anônimos, eu queria perguntar para a doutora Sandra, qual que é o segredo, o milagre de Alcoólicos Anônimos? Amor. Amor puro. Alcoólicos Anônimos é um trabalho, em sua natureza, totalmente espiritual. Então... Os 12 passos podem ser considerados um verdadeiro programa espiritual? Exatamente. Agora, o grande lance, como o alcoolismo é uma doença até hoje incurável, a pessoa que vai lidar com uma doença grave, uma doença fatal, o resto da vida, ela não tem simplesmente de tampar a garrafa e ficar presa lá dentro. Ela precisa se recuperar. Tanto que o triângulo de Alcoólicos Anônimos é unidade, recuperação, serviço. Né? Exatamente. Primeiro se trabalha na recuperação, ela é feita em 12 passos maravilhosos, né? Cada um com seu princípio. Os grupos se mantêm juntos no mundo inteiro, a ATA em 186 países do mundo, atende atualmente por volta de 3 milhões de pessoas, fora suas famílias, né? Usando suas tradições, suas 12 tradições. E, para trabalhar, cada pessoa aprende a fazer isso dentro de 12 conceitos. Agora, é preciso que a pessoa dê o primeiro passo, não é verdade? Exato. E o primeiro passo diz respeito à aceitação. A senhora tinha falado no bloco anterior que normalmente o dependente, ele nega. Não, eu paro quando eu quiser, eu dou conta, eu só bebo socialmente. Agora, a partir do momento que a pessoa aceita, ela busca ajuda, né? Olha, a A não exige nada, ela sugere. Agora, esse primeiro passo, ele precisa de ser totalmente feito. É um passo que, além de exigir muita humildade, como todos os outros, exige muita honestidade. A grande alegria da vida da pessoa, o maior encanto, é pela bebida. E naquela hora ela se dispõe a falar que ela perdeu a sanidade frente ao álcool. E aí, de fato, no grupo ela se sente acolhida, se sente apoiada, é uma troca de experiências. Compreendida.
sai da solidão. São companheiros e companheiras. Eu aproveito aqui para agradecer a Marlúcia Andréia. Ela é de Belo Horizonte e diz assim: parabéns pelo sucesso do programa. Este tema do alcoolismo é fantástico e é um mal que não escolhe renda, cor ou qualquer outra coisa. Atinge a todos e, infelizmente, há muitos à nossa volta. Com perseverança e força de vontade, se supera tudo o que nos deixa para baixo. É bom pensarmos assim. Marlúcia, muito obrigado pela participação. Paulo, gostaria de fazer algum comentário sobre isso. A doença do alcoolismo não escolhe classe social, não escolhe raça, ela é democrática, poderíamos dizer assim. Vou responder com dados científicos concretos. A Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, ligada ao Ministério da Saúde, foi contratada pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais para fazer uma pesquisa sobre a carga de doenças em Minas Gerais, ou seja, o efeito que as doenças crônicas, principalmente as crônicas, mas as agudas e os traumas, as doenças traumáticas, elas têm sobre a vida das pessoas, ou seja, o tempo de vida que incapacita as pessoas. Das 7 principais doenças no estado de Minas Gerais, 3 são doenças mentais. Primeiro, depressão, que eu considero, na verdade, depressão e ansiedade, né? A pesquisa ela não era tão, assim, tanta exatidão dos transtornos específicos, mas é um grupo da depressão e ansiedade. A segunda é o alcoolismo. E a terceira, os quadros demenciais, né? Alzheimer, demência por acidente vascular cerebral, etc. Então, entre 7 doenças, nas diversas regiões do estado de Minas Gerais, depressão, hora é primeiro, hora é segundo, terceiro, alcoolismo, hora é segundo, hora é quarto, mas é sempre depressão, alcoolismo e demência. Então, ou seja, o alcoolismo dentro das doenças de dependência química, né? Seja cocaína, maconha, cigarro, álcool, cola. O alcoolismo ainda é a grande doença, seja do ponto de vista epidemiológico. Tanto que nós falamos, cerca de 69%, né? Supera o tabagismo e outras drogas. O alcoolismo ainda é, na sociedade brasileira, estou falando de Minas Gerais, mas a gente pode imaginar o Estado brasileiro, ou seja, o país. Paulo, diga uma coisa, uma pessoa que tem problema com o álcool, ela sozinha consegue se tornar abstêmia? Muito difícil. Quando é um alcoolismo ainda incipiente, leve, a pessoa está começando, eu acredito que é com muita força de vontade, depende da pessoa, da personalidade da pessoa. Agora, depende da personalidade da pessoa. Agora, quando o alcoolismo se torna moderado, grave, e vira aquele ébrio habitual, que antigamente se usava esse termo, o ébrio habitual, até o Código Civil antigamente tinha esse termo, né? Paulo, eu acho que depende muito também do ambiente, para ele ter, né, essa vontade, né, claro, esse querer mas chega um ponto que pode ter ambiente, pode ter tudo. Se não tiver tratamento, não tem jeito. Porque o álcool, ele altera o cérebro. O que você chama de tratamento? Tratamento, boa pergunta. As pessoas confundem tratamento e acham que o tratamento só é médico, só é psicológico, ou espiritual, ou sei lá, o tipo que seja. Na verdade, nós temos 2 grandes tipos de tratamento, mais um terceiro, que eu considero também. O tratamento clínico, que é o atendimento médico, o atendimento psicológico e os cuidados de enfermagem. Os cuidados de enfermagem, principalmente para o alcoolismo que está mais avançado. A pessoa que é dependente do álcool, ela normalmente está sempre se intoxicando e, ao mesmo tempo, se ela suspender a bebida, o álcool, ela entra em síndrome de abstinência, começa a tremer. Porque o álcool é muito tóxico para o fígado, né? Muito. Então o álcool ataca o corpo todo. A gente pensa que o álcool só ataca o cérebro, né? Aquele efeito que a gente fala que é o álcool no cérebro, na verdade é o efeito agudo do álcool no cérebro. Porque inclusive tem um efeito crônico no cérebro e nos outros órgãos. No fígado causa cirrose, no coração causa inchaço, no estômago, intestino, principalmente no estômago, irritação. E no cérebro, o efeito crônico não é a pessoa ficar entorpecida, não. O efeito crônico é uma demenciação. A pessoa começa a ficar lesionada, começa a ficar com memória. Ok, bacana. Eu queria ouvir da Delma o papel da religião nisso aí, a ajuda espiritual. Olha, eu acredito, tenho certeza, ajuda muito
A espiritualidade é fundamental, né, para sair da dependência. Primeiro, para admitir, para chegar a admitir que é um dependente. E, em seguida, buscar ajuda. É bacana porque às vezes eu digo assim, sabe? A religião não consiste tanto em nos transportar para o além, mas a nos ajudar a dar sentido aqui no aquém, né? Nesse sentido, doutora Sandra, há vários passos dentro dos 12 lá que tratam, vamos dizer assim, da questão Deus na forma como os Alcoólicos Anônimos o concebem, não é verdade? É um Deus amantíssimo que se manifesta na nossa consciência coletiva, né? Ou seja, Alcoólicos Anônimos ou ajuda da espiritualidade acabam trazendo o sujeito para se reconhecer humano, finito, dependente, né? Exato, é muito comum, Padre Márcio, que quando a pessoa chega a uma sala de AA ou chega a um consultório procurando ajuda para o alcoolismo, essa pessoa esteja muito revoltada, inclusive com Deus. Ele quis mandar nele, falar, olha, faz do jeito que eu quero beber bastante, mas quero ficar bem, e quero aprender a beber socialmente. E, enfim, quando ele chega lá, ele tem aquele susto, porque ele vê pessoas que às vezes foram companheiros de aprontações, né, de bebidas, as pessoas ali bem úteis, felizes, bem diferentes, e ele começa a pensar, gente, mas nesse ambiente aqui tem algum poder, tem alguma força muito transformadora. Isso, e nós vamos falar desse poder e dessa força transformadora no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e o Horizonte Debate volta logo, logo. Aproveite para participar conosco. Estamos falando sobre alcoolismo. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115. Conte seu testemunho, sua história. Até daqui a pouco.